Nos últimos anos, a sociedade intensificou o debate sobre a legalização das drogas no Brasil, principalmente a maconha. Considerado um tabu e tratado de forma equivocada por uma sociedade marcada pela hipocrisia, a legalização passou a contar com o apoio do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF. Mas quais seriam os efeitos jurídicos da legalização maconha no Brasil? Um dos efeitos imediatos e de maior impacto social e econômico seria a diminuição da população carcerária. De acordo com os dados do Departamento Penitenciário Nacional, o Brasil tem atualmente quase 800 mil presos, sendo a terceira maior comunidade carcerária do mundo. Os crimes relacionados ao tráfico de drogas são os que mais levam pessoas às prisões e representam hoje 1/3 da população carcerária. A legalização das drogas não representaria apenas o respeito à privacidade do indivíduo e um limite ao arbítrio do Estado, mas contribuiria também para reduzir a comunidade carcerária. Em seu artigo 5º, inciso 40, a Constituição Federal garante que a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Dessa maneira, nosso ordenamento jurídico defende o princípio conhecido como indúbio pro réu. Em seu artigo 2º, o Código Penal brasileiro reafirma que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, sendo em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. O parágrafo único reforça ainda que a lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Logo, todos os cidadãos anteriormente presos exclusivamente por algo relacionado à maconha estariam livres de cumprirem qualquer sanção, ocorrendo dessa forma a anistia desses condenados. Este princípio apresentado também é defendido em todo o mundo, já que está presente também na Declaração Universal dos Direitos Humanos. De acordo com o levantamento do Instituto Sou da Paz e do Núcleo de Estudos de Violência da USP, mais de 67,7% dos encarcerados por tráfico de maconha nas prisões do país foram flagrados com posse de menos de 100 gramas da droga, sendo 14% deles com quantidade inferior a 10 gramas. Do universo total de presos no Brasil, 55% têm entre 18 e 29 anos. Uma vez presos, os jovens prisioneiros terão que se juntar a uma das facções que controlam as penitenciárias, e naquele dia eles se tornam perigosos. Da promulgação da Lei de Drogas em 2006 até hoje, houve um aumento do encarceramento por infrações relacionadas às drogas de 9% para 27%. Aproximadamente 63% das mulheres que se encontram encarceradas foram por delitos relacionados às drogas. Ou seja, atualmente, 1 em cada 2 mulheres e 1 em cada 4 homens presos no país estão atrás das grades por tráfico de drogas. A economia de dinheiro representaria um bom negócio para o Estado com a legalização. Segundo dados do Departamento Penitenciário, cada vaga no sistema prisional custa R$ 43.835 para ser construída, e o custo mensal de cada detento é cerca de R$ 2.000. Em sua sustentação oral no julgamento do recurso extraordinário número 635.659, acerca da descriminalização do porte de drogas para o consumo próprio, o ministro Luiz Roberto Barroso afirma que, do ponto de vista jurídico, há pelo menos 3 fundamentos que justificam e legitimam a descriminalização à luz da Constituição. O primeiro é a violação do direito de privacidade, garantido no artigo 5º da Constituição. O direito de privacidade identifica um espaço na vida das pessoas que deve ser imune às interferências externas, seja de outros indivíduos, seja do Estado. O que uma pessoa faz na sua intimidade, da sua religião aos seus hábitos pessoais, como regra, devem ficar na sua esfera de decisão e discricionariedade. O segundo fundamento diz respeito à violação à autonomia individual. A liberdade é um valor essencial nas sociedades democráticas. Emanada da dignidade humana, a autonomia assegura ao indivíduo a sua autodeterminação, o direito de fazer as suas próprias escolhas existenciais de acordo com as suas concepções do bom e do bem. O terceiro fundamento constitucional trata do princípio da proporcionalidade, que funciona como um limite às restrições dos direitos fundamentais. Para que a restrição a um direito seja legítima, ela precisa ser proporcional. O denominado princípio da lesividade exige que a conduta tipificada como crime constitua ofensa a bem jurídico alheio, de modo que, se a conduta em questão não extrapola o âmbito individual, o Estado não pode atuar pela criminalização.
O principal bem jurídico lesado pelo consumo da maconha é a própria saúde individual do usuário, e não um bem jurídico alheio. Aplicando a mesma lógica, o Estado não pune a tentativa de suicídio ou a autolesão. Uma corrente teórica denominada de abolicionismo penal defende uma nova forma de pensar o direito penal, mediante o debate crítico do fundamento das penas e das instituições responsáveis pela aplicação desse ramo do direito. Para enfrentar a crise penitenciária que cresce a cada dia, nos mais variados cantos do mundo, propõe-se a descriminalização de determinadas condutas, ou seja, o crime deixa de existir, e a despenalização de outros comportamentos, subsistindo o crime, mas desaparecendo a pena. O abolicionismo penal parte da seguinte reflexão: a forma atual de punição escolhida pelo direito penal é falha, pois a reincidência aumenta a cada dia. Concluo o tema com a seguinte reflexão: a proibição do consumo da maconha apenas representa um bom negócio para um traficante e um prejuízo bilionário para o Estado, que insiste em enxugar gelo. Por mais irônico que seja, o combate à maconha gera mais prejuízo à sociedade que a própria droga em si. Segundo o economista americano Milton Friedman, o único resultado da criminalização é garantir o monopólio do traficante.